Existe um livro que nunca deveria ter existido. Não porque é perigoso, não porque contém segredos que alguém quis esconder, mas porque o homem que o escreveu nunca teve a intenção de que ninguém lesse. Eram anotações pessoais, lembretes, conversas consigo mesmo em momentos de dúvida, de exaustão, de dor, de raiva, de medo, escritas em grego, não em latim, a língua oficial do seu cargo, como se a distância do idioma criasse uma privacidade adicional entre o que sentia e o mundo que governava. O homem que as escreveu era Marco Aurélio, imperador de Roma, o mais poderoso ser humano vivo entre 161 e 180 depois de Cristo. E o que ele escrevia, especialmente nos dias mais difíceis, nos momentos de maior pressão, nas noites em que o peso do cargo, das perdas e das dúvidas sobre si mesmo se tornava quase insuportável, revela algo que nenhuma biografia, nenhum retrato oficial, nenhuma estátua de mármore jamais conseguiu capturar. Revela um homem, não um imperador, não um filósofo, não um símbolo. Um homem que, como você, acordava alguns dias sem saber se tinha o que era necessário para enfrentar o que estava pela frente, que se perguntava se suas decisões eram as certas, que sentia a tentação de desistir, de reclamar, de ser menor do que havia decidido ser, e que, em vez de esconder isso, em vez de performar a força que o cargo exigia, escrevia, honestamente, sem audiência, sem filtro. No vídeo de hoje, vou te levar diretamente para as páginas das Meditações. Vamos examinar o que Marco Aurélio escrevia nos seus momentos mais sombrios e o que esses escritos revelam sobre como um homem pode permanecer inteiro quando tudo ao redor está se desfazendo. Esse vídeo é mais longo do que o habitual, mais profundo, feito para quem quer ir além da superfície do estoicismo e entender como ele funciona de dentro para fora, na vida de um homem real, em circunstâncias reais, com dor real. Se você está passando por um período difícil, pessoal, profissional, interno, esse vídeo foi feito para você. Fica até o final. Quem era Marco Aurélio de verdade? Para entender o que Marco Aurélio escrevia nos dias difíceis, primeiro precisamos entender quão difíceis eram esses dias, de verdade, não de forma abstrata. Marco Aurélio nasceu em 121 depois de Cristo, em Roma. Seu nome de nascimento era Marcus Annius Verus. Filho de uma família aristocrática, ficou órfão de pai muito cedo, uma perda que marcou sua infância e que aparece de formas veladas em vários trechos das Meditações, quando ele escreve sobre gratidão pelos adultos que o formaram. Com cerca de 17 anos, o imperador Adriano o escolheu como sucessor indireto, uma decisão que mudou o curso da sua vida de maneiras que ele nunca pediu. Desde aquele momento, Marco Aurélio sabia que um dia governaria o mundo, e passou os 20 anos seguintes se preparando para isso, estudando filosofia estoica com Június Rústicos, retórica com Frontão, direito, estratégia militar, administração. Mas há algo que os biógrafos frequentemente minimizam e que as Meditações deixam claro: Marco Aurélio nunca quis o poder. Não era falsa modéstia, era uma posição filosófica genuína, cultivada ao longo de décadas de estudo estoico. O estoicismo ensinava que o poder externo, riqueza, status, fama, influência, não apenas não era necessário para uma vida boa, mas frequentemente impedia uma vida boa. Porque o poder cria dependências, corrompe julgamentos e afasta o homem da simplicidade que a virtude exige. E Marco Aurélio era, antes de tudo, um homem que queria viver com virtude. Então, quando o poder chegou, quando em 161 depois de Cristo ele se tornou imperador, foi não apenas um peso administrativo, foi um desafio filosófico constante. Como governar com justiça sem ser corrompido pelo poder? Como tomar decisões que afetam milhões de vidas sem desenvolver o ego que o cargo inevitavelmente alimenta? Como permanecer o homem que havia escolhido ser dentro de um papel que constantemente convidava a ser outro? Essas perguntas aparecem explicitamente nas Meditações,
e aparecem mais intensamente nos períodos de maior pressão. E os períodos de pressão foram muitos. Logo no início do reinado, as fronteiras do Danúbio, ao norte, começaram a ser pressionadas por tribos germânicas. Marco Aurélio, que havia passado a vida estudando filosofia, foi forçado a passar anos em campos de batalha nas margens do rio, longe de Roma, longe de sua família, no frio e na lama de uma guerra que não havia escolhido. Em 165 d.C., os soldados que retornavam das campanhas no Oriente trouxeram de volta algo que ninguém esperava: a Praga Antonina, uma epidemia devastadora, provavelmente varíola, que se espalhou por todo o império. Em algumas regiões, chegou a matar 5.000 pessoas por dia. O total de mortes ao longo dos 15 anos em que a praga persistiu pode ter chegado a 10 milhões de pessoas. Marco Aurélio perdeu filhos. Dos 13 filhos que teve com sua esposa Faustina, apenas 5 sobreviveram até a idade adulta. Alguns morreram de doença, alguns morreram ainda bebês. As meditações foram escritas, em grande parte, por um homem que enterrou filhos e ainda precisava governar um império. Em 175 d.C., o general Avídio Cásio, um dos comandantes mais talentosos de Roma, alguém em quem Marco Aurélio havia confiado, anunciou que o imperador havia morrido e se proclamou o novo governante. Era uma traição direta, uma usurpação. Marco Aurélio estava vivo, e a forma como reagiu revelou muito sobre quem era. Em vez de responder com a execução imediata e a demonstração de força que seus conselheiros recomendavam, ele declarou que pretendia confrontar Cásio pessoalmente e dar a ele a oportunidade de explicar suas ações. Antes que isso pudesse acontecer, Cásio foi assassinado por seus próprios soldados. Marco Aurélio, ao ser informado, registrou lamentação, não alívio. E então, em 178 d.C., a esposa, Faustina, morreu enquanto viajavam juntos. Haviam sido casados por 30 anos. Ela havia acompanhado Marco Aurélio em campanhas militares, algo incomum para uma imperatriz. A perda foi profunda, e nas meditações há trechos que parecem ter sido escritos na sombra dessa ausência. Esse é o contexto real das meditações, não um filósofo em paz contemplando abstrações em uma biblioteca tranquila, um homem em guerra, em luto, sob pressão constante, tentando a cada dia ser o homem que havia escolhido ser. O imperador que não queria levantar da cama. Vou começar com algo que surpreende a maioria das pessoas quando descobre. Marco Aurélio escreveu nas Meditações sobre não querer sair da cama. O homem mais poderoso do mundo conhecido, o filósofo estoico mais respeitado da sua época, o imperador que governou Roma com uma consistência que levou historiadores a chamá-lo de o último dos 5 bons imperadores, escreveu, para si mesmo, sobre a dificuldade de simplesmente se levantar de manhã. A passagem mais conhecida está no livro 5 das Meditações. De manhã, quando você se levantar com relutância, deixe este pensamento estar presente. Levanto-me para fazer o trabalho de um ser humano. Por que então devo me ressentir se vou fazer aquilo para o qual existo e aquilo para o qual fui colocado no mundo? Essa frase é frequentemente citada como um exemplo de disciplina estoica, e é. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que Marco Aurélio escreveu isso porque precisava se lembrar, porque havia dias em que não queria levantar, dias em que o peso do que estava pela frente tornava a cama mais atraente do que o mundo lá fora. Ele continuava a passagem com uma honestidade perturbadora. Ou é para isso que fui feito? Para ficar deitado debaixo das cobertas, mantendo-me aquecido? A ironia é deliberada. Marco Aurélio, governador de Roma, usando a imagem de um homem deitado debaixo das cobertas como símbolo da tentação de evitar o que é necessário. Não porque era preguiçoso, mas porque o cansaço, a dor e o peso do cargo criavam todos os dias uma gravitação em direção ao recolhimento. Mais adiante, no mesmo livro, ele escreve: como é fácil afastar e apagar todo pensamento perturbador ou inapropriado e imediatamente encontrar-se em paz perfeita. E depois, quase imediatamente,
Julga-te digno de qualquer palavra ou ação que esteja de acordo com a natureza e não te deixes desviar pela censura ou argumentos que se sigam a isso. Esses dois trechos juntos revelam o que estava acontecendo internamente. Marco Aurélio sabia o que precisava fazer, sabia os princípios, mas havia um gap, uma distância entre saber e fazer que ele precisava cruzar todos os dias, não uma vez, todos os dias. O cansaço que ele descrevia não era apenas físico, embora as campanhas militares certamente cobrassem um preço físico enorme. Era o cansaço de ter que ser, todos os dias, a versão de si mesmo que havia decidido ser, de nunca ter um dia de folga do próprio caráter. E o que ele fazia com esse cansaço? Não o negava, não fingia que não existia, escrevia sobre ele, nomeava, e então usava a escrita como um processo de reconexão com o que importava, com o propósito que tornava o levantar necessário. Isso é uma lição que vai muito além do estoicismo. É sobre como qualquer homem que está tentando construir algo, uma vida, um caráter, um projeto, vai inevitavelmente enfrentar dias em que não quer, dias em que o impulso de recuar parece mais forte do que o impulso de avançar. E a resposta de Marco Aurélio não era força de vontade bruta, era clareza de propósito. Lembrar-se no momento em que o cansaço puxava para baixo de por que o levantar-se importava. O imperador e os homens que ele não conseguia suportar. Uma das sessões mais reveladoras das meditações é aquela em que Marco Aurélio escreve sobre as pessoas que o testavam. Não em termos abstratos, com uma especificidade que sugere que ele estava pensando em pessoas reais, situações reais, conflitos reais, que simplesmente não podia nomear por razões óbvias de segurança política. No livro 2, ele escreveu: comece cada dia se lembrando: hoje vou encontrar pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Mas ele não parou aí. O que vem depois é onde a profundidade aparece. Tudo isso acontece com elas por causa de sua ignorância do bem e do mal. Mas eu reconheci a natureza do bom como belo e do mal como feio, e a natureza do próprio agressor, que ele é meu parente, não por sangue ou por nascimento, mas por ser igualmente dotado de razão e, portanto, igualmente participante do divino. O que Marco Aurélio estava fazendo aqui é extraordinário. Ele estava deliberadamente reenquadrando as pessoas mais difíceis da sua vida como parentes, como seres humanos que compartilhavam a mesma natureza racional que ele. Não porque sentia isso naturalmente, precisava se lembrar, precisava escrever para si mesmo como exercício de repercepção. Havia um senador específico. Os historiadores especulam sobre quem poderia ser, mas nunca saberemos com certeza, que Marco Aurélio descreveu indiretamente nas meditações como alguém que testava sua paciência de forma consistente. Um homem que parecia agir sempre por interesse próprio, que manipulava situações em seu benefício, que havia traído confiança mais de uma vez. E o que Marco Aurélio escreveu sobre esse tipo de pessoa? Quando alguém te prejudica ou fala mal de ti, lembra que ele age ou fala assim porque pensa que é o correto para ele. Não é possível que ele siga o que parece correto para ti, mas somente o que parece correto para ele. E então, mais adiante, proteja-te contra a amargura. Nada é tão conduzente à grandeza de alma quanto a capacidade de examinar metódica e honestamente tudo o que se apresenta na vida. Amargura. Marco Aurélio escrevia sobre o perigo específico da amargura, não como conceito abstrato, mas como algo que ele precisava ativamente combater em si mesmo. Porque a amargura em relação a pessoas difíceis é uma das formas mais fáceis e mais destrutivas que existe de se tornar menor, de deixar que o comportamento de outros defina quem você é, de ceder o controle interno para forças externas.
E para Marco Aurélio, perder o controle interno, deixar que a raiva, o ressentimento ou a amargura assumissem, não era apenas um problema pessoal, era uma falha filosófica, uma traição ao que havia estudado e ao que havia escolhido ser. Então, ele escrevia, processava o ressentimento em palavras, reconhecia a raiva sem se tornar escravo dela, e então voltava ao princípio que resolvia tudo. Essa pessoa está agindo a partir do que sabe e do que é, não de maldade, de limitação. Há um trecho no livro 9 que é particularmente revelador sobre como Marco Aurélio processava as pessoas que o haviam traído. Nunca consideres como lucroso aquilo que te obrigará um dia a quebrar a tua palavra, a abandonar o teu próprio respeito, a odiar alguém, a suspeitar, a amaldiçoar, a fingir, a desejar qualquer coisa que necessite de paredes e cortinas. Ele estava estabelecendo um limite para si mesmo, um limite sobre o que estava disposto a se tornar em resposta ao que outros faziam. Independente do que fizessem, independente de quanto testassem, traíssem, manipulassem, havia uma linha que ele não cruzaria, não por eles, por si mesmo. Essa é a distinção mais poderosa das meditações sobre pessoas difíceis. A questão nunca é o que eles fazem, a questão é sempre quem você se torna em resposta. O imperador que enterrou filhos e ainda governava. Esse é o capítulo mais difícil das meditações e o mais humano. Marco Aurélio perdeu filhos, vários deles. Algumas mortes quando ainda eram bebês. Na época, mortalidade infantil era devastadoramente alta, mesmo para famílias imperiais. Outras quando já eram crianças, velhas o suficiente para que ele os conhecesse, para que houvesse vínculo real. Não há registros diretos de como ele escreveu sobre cada perda específica. As meditações raramente são autobiográficas nesse sentido explícito. Mas há passagens que parecem ter sido escritas na sombra dessas perdas, com uma densidade emocional que contrasta com o tom mais analítico do resto do texto. No livro 8, ele escreveu: "Perde mais tempo aquele que tem mais do que faz com ele. A perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza." Em outro trecho, que parece uma conversa consigo mesmo após uma perda: "Nunca digas de nada que o perdi, dize antes que o restituí. O teu filho morreu, foi restituído. A tua esposa morreu, foi restituída." Essas palavras soam duras quando lidas fora de contexto, como se Marco Aurélio estivesse se forçando a não sentir, como se estivesse usando a filosofia como anestesia emocional. Mas essa leitura perde o ponto completamente. O que Marco Aurélio estava fazendo era diferente. Ele estava tentando, ativamente, mudar a narrativa da perda, não para eliminar a dor, mas para retirar dela o elemento de injustiça, de erro cósmico, que tornava a dor insuportável. A natureza deu, a natureza tomou. Não negação, uma tentativa de ver a perda como parte do funcionamento natural do mundo, não como erro, não como punição, mas como parte do ciclo do qual todos fazemos parte. Mas há outro conjunto de trechos nas meditações que revela a dimensão mais humana e menos filosófica do luto de Marco Aurélio. No livro 4, ele escreveu: "Não desperdices o restante da tua vida em pensamentos sobre outras pessoas, a menos que o faças em relação a algum bem comum, pois assim perdes outra oportunidade de fazer algo útil. Abstenha-te de pensar: que faz fulano? Por que o faz? O que diz? O que pensa? O que trama? Pois tudo isso te distrai do cuidado com o teu próprio guia interior." Esse trecho, lido isoladamente, parece sobre evitar a fofoca, mas no contexto das perdas que Marco Aurélio havia sofrido, há outro nível de leitura. Ele estava possivelmente se lembrando de não ficar preso em pensamentos sobre os que havia perdido, não porque não os amava, mas porque o peso desses pensamentos tirava dele a presença que o presente exigia. O luto pode ser uma forma de presença no passado que impede a ação no presente.
Marco Aurélio, que precisava governar um império, mesmo enquanto enterrava pessoas queridas, estava navegando uma das tensões mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Como honrar a perda sem ser paralisado por ela? A resposta que as meditações sugerem não é simples. Não há uma fórmula, mas há uma prática recorrente. Nomear a perda com honestidade, processar a dor sem construir narrativas de injustiça ao seu redor e então, não imediatamente, mas com o tempo, retornar ao presente e ao que ainda pode ser feito. O homem mais poderoso do mundo, que ainda se perguntava se era suficiente. Essa é a parte das meditações que mais surpreende e que mais ressoa com qualquer homem que já duvidou de si mesmo. Marco Aurélio duvidava, não da filosofia estoica, nesse ponto ele parecia firme, mas de si mesmo, da sua capacidade de encarnar os princípios que havia estudado, de ser, no dia a dia das decisões reais, o tipo de homem que havia escolhido ser. No livro 6, ele escreveu algo que parece uma confissão direta. Se não está em teu poder pensar o que queres sobre ti mesmo, por que não deixas esse julgamento para os outros? Essa frase é perturbadora em sua ambiguidade. Marco Aurélio estava aparentemente reconhecendo que havia momentos em que seu julgamento sobre si mesmo era severo demais, em que a autocrítica estava fora do seu controle, alimentada por padrões impossíveis que ele havia estabelecido para si mesmo. Em outro trecho do livro 7, não te envergonhes de ser ajudado. Tens de fazer o que a tarefa exige, como um soldado no assalto a uma muralha. Pois que se seres coxo te impede de escalar sozinho, mas consegues fazê-lo com a ajuda de outro. Marco Aurélio escrevendo para si mesmo sobre a necessidade de aceitar ajuda, de não confundir a busca pela virtude com a performance solitária de invulnerabilidade, de reconhecer que precisar dos outros não é fraqueza, é condição humana. Mas talvez o trecho mais revelador sobre a dúvida de Marco Aurélio esteja no livro 10. Para a alma que respeita a si mesma, que ela se examine constantemente. Que tipo de regente e guarda ela é para o corpo? Que é capaz de ser afetada pelas paixões e desejos que se mantém livre. Ele estava estabelecendo um exame permanente para si mesmo. Não uma avaliação ocasional, um exame constante. Como se não pudesse confiar que era bom o suficiente sem verificar regularmente. Isso é o oposto da arrogância que o poder frequentemente produz, onde a maioria dos poderosos desenvolve uma certeza crescente sobre si mesmos, a crença que o poder valida, que o sucesso confirma a qualidade do caráter. Marco Aurélio desenvolvia o movimento inverso. Quanto mais poder tinha, mais rigoroso era o exame que aplicava a si mesmo. Havia também uma dimensão específica de dúvida que aparece nas meditações relacionada ao medo de corrupção pelo poder. No livro 6 ele escreveu: muito cedo poderás tornar-te cinza e então morrer. Ainda não te tornaste simples, ainda não te libertaste das perturbações, ainda suspeitas que as coisas externas te podem prejudicar, ainda és intolerante para com os demais, ainda não pões a tua sabedoria unicamente em agir com justiça. Esse trecho é extraordinário. Marco Aurélio estava se criticando por não ter chegado onde queria, por ainda ser afetado por coisas externas, por ainda ter reações que não estavam à altura do filósofo que queria ser. E ao mesmo tempo estava escrevendo isso com urgência. Muito cedo poderás tornar-te cinza e então morrer. Lembrando a si mesmo que o tempo era finito e a distância entre quem era e quem queria ser precisava ser fechada, não amanhã, mas agora. A dúvida de Marco Aurélio não era paralisante, era combustível. Não o impedia de agir, o impelia a examinar, a ajustar, a tentar de novo. A diferença entre dúvida destrutiva e dúvida produtiva é exatamente essa. Uma produz imobilidade, a outra produz movimento. O homem que se lembrava de morrer para aprender a viver. Nenhum tema aparece com mais frequência nas meditações do que a morte. Não como morbidez,
não como depressão, mas como uma ferramenta filosófica que Marco Aurélio usava deliberadamente, com regularidade, para clarificar o que importava e o que era ruído. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Era uma prática central do estoicismo. E Marco Aurélio a levava a um nível de especificidade que surpreende qualquer leitor moderno. No livro 4, ele escreveu: pensa frequentemente na velocidade com que as coisas e os seres passam e desaparecem. A substância é como um rio em fluxo contínuo. As atividades estão em transformação constante. As causas são infinitas em sua variedade. Praticamente nada é estável. E então, em uma das passagens mais citadas das Meditações, pensa em como Alexandre o Grande e o seu cocheiro foram reunidos pela morte. Ou considera o que aconteceu com Pompeio e César, e com Demétrio Falério e Pirro, e Cipião e Augusto, e com Adriano e Antonino. Todos eles desapareceram há muito tempo. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo em seu tempo, listando uma série de homens poderosos, incluindo seus próprios predecessores, que desapareceram, como forma de se lembrar de que ele também desapareceria. Por que fazer isso? Por que um homem que já enfrentava a pressão suficiente adicionaria a consciência da própria morte à lista de coisas com as quais precisava lidar? Porque a morte, para os estoicos, não era o oposto da vida, era a moldura que tornava a vida legível. Sem a consciência da finitude, tudo parece igualmente importante, e quando tudo é igualmente importante, nada é verdadeiramente prioritário. O urgente e o importante se misturam, o trivial e o essencial se misturam. Quando você se lembra de que vai morrer, não de forma abstrata, mas com a especificidade que Marco Aurélio praticava, algo acontece com o foco. As reclamações pequenas ficam menores, os conflitos de ego se revelam pelo que são, e as coisas que genuinamente importam, o caráter que você constrói, as relações que cultiva, o trabalho que deixa para trás, ficam mais visíveis. Marco Aurélio escreveu em outro trecho: brevemente serás cinzas ou ossos nus, e o teu nome será esquecido, ou apenas um nome, e um nome não é nada além de ruído e eco. Essa frase é frequentemente lida como niilismo, como se Marco Aurélio estivesse dizendo que nada importa, mas esse é o contrário do que ele estava fazendo. Ele estava dizendo: se o seu nome vai ser esquecido, se a sua reputação vai desaparecer, se o que os outros pensam de você vai se dissolver no tempo, então a única coisa que genuinamente importa é o que você é internamente. O caráter que ninguém pode tirar de você enquanto vive. A consciência da morte para Marco Aurélio não produzia desespero, produzia clareza, e clareza produzia ação com propósito. Nos dias mais difíceis, nas noites de campo de batalha, depois de entregar mais um filho, diante de mais uma traição política, Marco Aurélio voltava a essa prática, não para se consolar com a ideia de que tudo passa, mas para recuperar a perspectiva que o cansaço e a dor roubavam. Tudo o que vês passará em breve, e os que o viram passar também passarão, e aquele que viveu até uma idade avançada e o que morreu jovem serão nivelados pela morte. A prática de voltar toda vez. Uma das coisas mais notáveis das meditações, e a menos discutida, é a repetição. Marco Aurélio escreve sobre os mesmos temas várias vezes. A dicotomia do controle aparece em múltiplos livros. A importância de agir com virtude independente dos resultados aparece repetidamente. O perigo das paixões que nublam o julgamento aparece em variações ao longo de todos os 12 livros. Isso desconcertou alguns estudiosos. Não seria esperado que um homem da inteligência de Marco Aurélio precisasse revisitar os mesmos conceitos tantas vezes? Não seria uma forma de ineficiência intelectual? Não. Era o ponto. Marco Aurélio não estava escrevendo um tratado filosófico, estava escrevendo lembretes.
E a repetição revela algo crucial sobre a natureza da prática estoica e sobre a natureza de qualquer prática real de mudança de comportamento. Você não aprende uma vez e aplica para sempre. Você aprende, aplica, escorrega, volta a aprender, volta a aplicar, escorrega de novo, e o valor não está na ausência de queda, está na qualidade e na velocidade do retorno. No livro 8º, Marco Aurélio escreveu: Quando acordares de manhã, faze a ti próprio a pergunta: importa isso? E se importar, decide o que vais fazer em relação a isso. Se não importar, larga isso e ocupa-te com o que importa. Essa passagem aparece em variações pelo menos 4 vezes nas meditações. Marco Aurélio estava claramente ainda trabalhando para internalizar esse princípio, anos após tê-lo estudado, décadas após tê-lo compreendido intelectualmente. E isso é profundamente reconfortante para qualquer homem que estuda filosofia, lê sobre desenvolvimento pessoal, entende os princípios e ainda assim escorrega regularmente para os padrões que queria ter superado. Você não está falhando, você está praticando, como Marco Aurélio praticava. A diferença entre um praticante e um não praticante não é que o primeiro nunca cai, é que o primeiro tem um sistema para voltar. E para Marco Aurélio, esse sistema era a escrita. Toda vez que escorregava, toda vez que reagia em vez de responder, que deixava a raiva falar em vez da razão, que perdia a perspectiva em meio à pressão, ele voltava para as páginas, escrevia o que havia aprendido, reformulava o princípio que havia esquecido em meio ao caos, e então ia de volta para o mundo com um pouco mais de clareza do que tinha antes. Nas meditações, esse ciclo é visível. Há passagens que claramente foram escritas logo após um momento difícil, com uma urgência, uma autoavaliação específica que contrasta com os trechos mais contemplativos. E há passagens escritas em momentos de mais tranquilidade, onde a reflexão é mais ampla, menos imediata. Juntas, elas formam não um tratado filosófico acabado, mas o registro vivo de um homem praticando, com todas as falhas, os recomeços e as inconsistências que a prática real contém. Traduzindo 2000 anos para o seu dia de hoje. Chegamos ao ponto onde as meditações precisam sair do contexto histórico e entrar na sua vida. Porque o valor de entender o que Marco Aurélio escrevia nos seus dias mais difíceis não é histórico, é prático. É sobre o que você pode fazer nos seus dias mais difíceis com o que ele descobriu nos dele. Vou te dar 7 práticas extraídas diretamente das meditações, não como conceitos, mas como ferramentas concretas que você pode aplicar hoje. Prática 1. Escreva para si mesmo nos dias difíceis. Esse é o ensinamento central que as meditações oferecem, não um princípio filosófico, mas um método. Quando o dia está pesado, quando o cansaço é grande, quando a dúvida está alta ou a dor é real, escreva. Não para ninguém, para você. Sem filtro, sem audiência, sem a necessidade de parecer articulado ou sábio. Nomeie o que está sentindo. Identifique o que está acontecendo internamente e então aplique, em palavras concretas, o que você sabe que é verdadeiro, mesmo que no momento não sinta que é. A escrita externaliza o que está interno, e quando está fora de você, no papel, na tela, você pode vê-lo de uma distância que o pensamento sozinho não permite. Prática 2. Nomeie a dificuldade com precisão. Marco Aurélio não escrevia "estou passando por um momento difícil". Ele nomeava o que era difícil com precisão. A raiva que sentia em relação a uma pessoa específica, o cansaço de um tipo específico de demanda, a dúvida sobre uma decisão específica. Precisão importa, porque problemas vagos produzem ansiedade vaga, um estado difuso de mal-estar que não tem ponto de entrada. Problemas específicos podem ser examinados, analisados e respondidos. Da próxima vez que estiver mal sem saber exatamente por quê,
sente e escreva até encontrar a especificidade. O que exatamente está pesado? Qual situação, qual pessoa, qual incerteza está gerando esse estado? Prática 3. Separe o que está no seu controle do que não está, toda vez. Essa é a prática mais repetida nas meditações, porque é a que mais facilmente é esquecida sob pressão. Nos dias difíceis, a tendência é gastar energia resistindo a tudo, tanto ao que pode ser mudado quanto ao que não pode. O resultado é exaustão sem progresso. Marco Aurélio voltava repetidamente a essa distinção, não porque havia esquecido o conceito, mas porque a pressão apagava a distinção na prática, e ele precisava reconstruí-la ativamente. Você vai precisar fazer o mesmo, toda vez, como exercício, não como conquista definitiva. Prática 4. Lembre-se de por que as pessoas difíceis são o que são. Nos momentos de conflito e frustração, Marco Aurélio se lembrava de que as pessoas agem a partir do que sabem e do que são, não por maldade, por limitação. Essa prática não é ingenuidade, é uma ferramenta para remover o elemento pessoal dos conflitos, para ver o comportamento do outro como produto de uma história que você não conhece completamente, em vez de como um ataque direcionado especificamente a você. Isso não significa não ter limites, significa ter limites sem ressentimento, agindo quando necessário a partir de clareza, não de raiva acumulada. Prática 5. Use o memento mori como ferramenta de perspectiva, não de desespero. Uma vez por semana, dedique 2 minutos a uma pergunta simples. Se eu soubesse que vou morrer daqui a 1 ano, o que estou fazendo hoje que continuaria fazendo? E o que pararia imediatamente? Não para criar ansiedade, para revelar o que é genuinamente importante e eliminar o espaço que coisas irrelevantes estão ocupando na sua vida. Prática 6. Volte quantas vezes for necessário. Essa é a prática mais importante de todas e a mais subestimada. Você vai escorregar, vai voltar a padrões antigos, vai ter dias em que tudo o que aprendeu parece inacessível, vai reagir quando queria ter respondido, vai falar quando queria ter ficado silencioso, vai ser consumido pelo urgente quando queria ter protegido o importante. E tudo bem. Marco Aurélio escorregava, as meditações são a prova, e ele voltava, todas as vezes, sem drama, sem autopunição excessiva, sem declarações grandiosas de que desta vez seria diferente para sempre. Apenas voltava, escrevia, reorientava e ia de novo. Essa é a prática, não a perfeição, o retorno. E prática 7. Construa a sua própria versão das meditações. Essa é a prática final e a mais pessoal. Comece um diário, não para registrar eventos, mas para registrar o trabalho interno. O que você está tentando construir em si mesmo? Onde está falhando? O que está aprendendo? Quais princípios precisam ser lembrados nos seus dias mais difíceis? Não precisa ser eloquente, não precisa ser diário, não precisa seguir nenhum formato, mas precisa ser honesto, precisa ser para você, não para uma audiência, e precisa ser regular o suficiente para criar o hábito de exame que Marco Aurélio praticava. Porque o que as meditações revelam, acima de tudo, é que a vida bem vivida não é produto de talento, de circunstâncias favoráveis ou de uma natureza excepcionalmente virtuosa. É produto de prática deliberada, contínua, imperfeita, todos os dias, por anos, por décadas. Um dia de cada vez. As meditações de Marco Aurélio foram descobertas após a sua morte, em 180 d.C., no campo de batalha perto do que hoje é Viena, na Áustria. Ele estava em campanha, em guerra, longe de Roma. Havia passado os últimos anos do seu reinado tentando consolidar as fronteiras do norte enquanto sua saúde declinava. As anotações foram encontradas entre seus pertences pessoais, escritas em grego, em papiro, em letras que os estudiosos descrevem como às vezes irregulares, como se houvessem sido escritas sob condições difíceis, com pressa, à luz de velas em tendas militares. Ninguém sabe quantas páginas foram perdidas. O que sobreviveu são os 12 livros que conhecemos,
fragmentos de uma vida inteira de prática filosófica, capturados nos momentos mais humanos e mais vulneráveis de um homem que, ao mundo, aparecia como símbolo de poder e estabilidade. Ao longo de quase 2000 anos desde a sua morte, as meditações foram lidas por imperadores, generais, filósofos, presidentes, empresários e pessoas comuns em todos os cantos do mundo. Não porque Marco Aurélio era perfeito, não porque tinha as respostas, mas porque suas páginas revelam algo que poucos textos revelam com tamanha honestidade. O que parece ser a vida de um homem extraordinário é, por dentro, muito parecido com a vida de qualquer homem. Cansaço, dúvida, dor, tentação de desistir, conflito entre o que sabe e o que faz, a luta diária de ser a versão de si mesmo que escolheu ser. A diferença não está na ausência dessas lutas, está no que Marco Aurélio fazia com elas. Escrevia, examinava, nomeava, voltava aos princípios, e então ia de volta ao dia, ao trabalho, às pessoas, às decisões, um pouco mais orientado do que estava antes de escrever. Não resolvido, orientado. Essa é a prática que está disponível para você, hoje, com a vida que você tem, não com a vida que vai ter, com as dificuldades que já existem, não com as que você imagina que poderia enfrentar se houvesse chegado mais longe. Nos seus dias mais difíceis, nos momentos em que o cansaço é real, a dúvida é alta, a dor é presente, você tem algo que Marco Aurélio construiu ao longo de décadas: o mapa, as ferramentas, os princípios. O que falta não é conhecimento, é a decisão de abrir as páginas e começar. Se este vídeo chegou a algum lugar dentro de você, deixa um comentário com as palavras "Meditações Pessoais". Assim eu sei que você ficou até o final e me ajuda muito com o canal. Se ainda não está inscrito, inscreva-se agora. Conteúdo como esse toda semana. Até a próxima!